Olá! Hoje vamos mergulhar numa evolução bem interessante no tratamento da insuficiência cardíaca. A gente sabe que tradicionalmente o foco era mais em enfrear aqueles sistemas que acabam sobrecarregando o coração, né? Tipo o sistema nervoso simpático ou o sistema renina-angiotensina-aldosterona, o SRAA. Isso, aquele que retém líquido, aumenta a pressão, o básico que a gente tenta controlar. Exato. Só que tem uma abordagem mais recente que, bom, vai um pouco além. Em vez de só ficar inibindo o que faz mal, ela tenta potencializar uns mecanismos que o próprio corpo tem para se defender. Aham. Estou falando dos peptídeos natriuréticos, né? O ANP e o BNP. Como é que essa estratégia funciona assim na prática? Então, é uma ótima pergunta. O ANP e o BNP, eles são liberados pelo músculo do coração, sabe? Quando o coração está muito esticado, isso acontece quando as pressões lá dentro estão muito altas, que é típico da insuficiência cardíaca. Entendi. É um sinal de alerta do próprio coração. Exatamente. E a ação deles é super bem-vinda. Eles ajudam a relaxar os vasos sanguíneos, causam vasodilatação e, além disso, eles mandam um sinal para os rins eliminarem mais sal e água. É o efeito de diurese. Ah, bom para diminuir o inchaço e a pressão. Isso. E tem mais. Eles também parecem proteger o coração contra o remodelamento, aquela fibrose que vai deixando o músculo mais rígido, sabe? No fundo, é como se eles fossem o contra-ataque natural do corpo ao SAE. Interessante essa defesa que já existe. Mas aí, onde que entra a tal da neprilisina nessa história toda? Bom, a neprilisina é uma enzima, tecnicamente uma metaloprotease. A função dela, para simplificar, é tipo desmontar, degradar outras moléculas. E adivinha quais? Deixa eu ver. O ANP e o BNP. Exatamente. Ela inativa justamente esses peptídeos que a gente acabou de falar que são benéficos. Ah, tá. Então a lógica parece clara. Se a gente conseguir inibir essa neprilisina, talvez com um remédio tipo sacubitril, os níveis de ANP e BNP deveriam aumentar no corpo, né? Correto. E aí a gente teria mais daqueles efeitos bons. Vasodilatação, diurese, A certo? lógica inicial é essa sim. Só que aí que vem o pulo do gato, a complexidade. A neprilisina, ela não é tão específica assim. Ela não degrada só o ANP e o BNP. Ah, não? O que mais? Ela também quebra a angiotensina 2. Nossa, angiotensina 2. Mas espera aí, essa não é justamente uma das moléculas que a gente tenta bloquear na insuficiência cardíaca? Porque ela faz o contrário, né? Contrai os vasos, retém líquido. Precisamente. Então, olha o problema. Se você inibe a neprilisina sozinha, você até aumenta os peptídeos bons, o ANP e o BNP. Mas, como efeito colateral, você também acaba aumentando os níveis da angiotensina 2, que é ruim nesse contexto. Que complicação. Aumento bom, mas aumento ruim junto. Isso poderia anular o benefício, imagino. Poderia sim, ou até piorar. Então não dava para usar o inibidor da neprilisina isolado. E aí, como resolveram esse impasse? Qual foi a sacada? A sacada foi combinar as coisas de forma inteligente. Perceberam que precisavam usar o inibidor da neprilisina, como o sacubitril, mas junto com alguma coisa que bloqueasse a ação dessa angiotensina 2 aumentada. Ah, entendi. Bloquear o efeito ruim, que também aumentou. Exato. E para isso, escolheram um bloqueador do receptor de angiotensina 2, um BRA. Um exemplo conhecido é a valsartana. Daí que surgiu essa combinação famosa, o sacubitril-valsartana. Fez todo sentido. Então, uma parte do remédio, o sacubitril, impede que os peptídeos bons sejam destruídos? Isso, aumentando os níveis deles e seus efeitos de vasodilatação e diurese. E a outra parte, a valsartana, funciona como um escudo, impedindo que a angiotensina 2, mesmo estando mais alta, consiga fazer mal, tipo contrair os vasos e reter líquido. Perfeito. É exatamente essa a lógica. O sacubitril aumenta a ANP-BNP e a valsartana neutraliza o efeito colateral indesejado no sistema da angiotensina. E o resultado final disso, no coração e nos vasos? O resultado líquido é muito positivo. A gente observa um relaxamento maior das veias, aumenta a complacência venosa, né? E também uma diminuição da resistência lá nas artérias periféricas. O que isso significa pro coração na prática?
menos esforço. Exatamente, isso diminui a pressão que chega para encher o coração, que a gente chama de pré-carga, e também diminui a força que o coração precisa fazer para ejetar o sangue, após carga. O efeito final é uma redução importante do trabalho cardíaco. Quer dizer, o coração consegue bombear o sangue de forma mais fácil, digamos assim. Não porque ele ficou mais forte de repente, mas porque a tarefa ficou menos pesada. É isso aí. A melhora no quanto o coração bombeia, o débito cardíaco, vem muito dessa redução do esforço. É um mecanismo bem diferente de outros remédios que talvez atuem mais na força de contração ou só na eliminação de água, sem mexer tanto no sal junto, por exemplo. Então, para a gente fechar o raciocínio central, essa terapia combinada, ela meio que otimiza as defesas naturais do corpo, dando um gás no ANP e BNP, mas, ao mesmo tempo, ela protege contra o efeito colateral que isso traria por causa da ação da neprilizina na angiotensina 2. Exatamente. Representa um avanço porque não é só bloquear o que é ruim, é ativamente potencializar o que é bom, o que é protetor e endógeno, mas de um jeito controlado, né? Neutralizando o problema que viria junto. É uma otimização bem direcionada da fisiologia do próprio paciente.